Dr. Fábio de Souza é urologista. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Eu chamei-o aqui para que a gente fale sobre câncer nos testículos. Câncer nos testículos, Vanessa? Tem câncer nos testículos? Tem gente que não sabe, é comum ou não é, doutor? O câncer de testículo é uma doença um pouco diferente, é um câncer um pouco diferente dos outros. Não é dos mais comuns, não chega nem perto do câncer de próstata, câncer de bexiga, mas ele tem algumas particularidades, principalmente a faixa etária que ele costuma acometer. Diferente desses cânceres, ele acomete pacientes mais jovens. O pico de incidência está entre os 15 anos e os 40. Então, o pessoal que normalmente não está muito preocupado com o câncer é justamente a população que é acometida pelo câncer de testículo. Quando se fala em câncer de testículos, o homem já vai parar para pensar, meu Deus, fico estéril imediatamente assim que eu contraio a doença? A doença não causa esterilidade, é uma doença que acomete normalmente um dos testículos e ela pode se espalhar para outros órgãos, mas o que acaba, em alguns casos, levando à esterilidade é o próprio tratamento. Tanto a remoção do tumor, mas principalmente quando é necessário algum tratamento complementar, principalmente a quimioterapia. Isso sim, em muitos casos, leva à esterilidade. Então, um dos cuidados que a gente tem com esses doentes é talvez reservar uma quantidade de esperma para que no futuro ele possa ter filhos, através de algum método assistido. Ele vai conseguir ter relação sexual depois disso? Interfere nisso também ou não? Sim, né? A cirurgia para o tratamento de câncer de testículo, que é a remoção normalmente de um dos testículos, não mexe na parte hormonal, nem na parte sexual, então isso se mantém normal depois do tratamento. Ele continua tendo ereção, tudo certo? Normalmente. Como que se percebe que há algo errado ali? O paciente sente dor? Do que ele se queixa? 90% dos pacientes notam ou um nódulo, um caroço no testículo ou um aumento difuso do testículo. Praticamente todos os casos são indolores. Então, qualquer alteração dos testículos, seja na consistência, um endurecimento ou alteração no formato ou no tamanho, deve ser avaliado pelo urologista com essa hipótese de câncer no testículo. É fácil fazer o diagnóstico, doutor? É relativamente fácil. O exame, além do exame clínico feito pelo médico, o exame de escolha é o exame de ultrassom, que é um exame simples, barato e que mata esse diagnóstico na maior parte dos casos. Quais são as chances de cura? A chance de cura é altíssima, mesmo em casos já um pouco complicados, essa chance de cura chega a 90% com o tratamento cirúrgico e com o tratamento complementar, quimio ou radioterapia. Essas mulheres podem fazer o que pelos homens que estão em casa para ajudá-los a se cuidar nesse sentido? Acho que o papel fundamental das mulheres é ajudar os homens a procurarem ajuda. Culturalmente, os homens procuram menos ajuda quando tem algum problema. Então, talvez... Principalmente quando se trata dos testículos, com né? certeza. Não vou lá no médico, imagina essa dor aqui, ou isso, aquilo, né? Então, acho que a melhor maneira de ajudar é estimular os pacientes a procurarem o médico, havendo qualquer alteração parecida com essas que eu descrevi. O que causa o câncer? Tem como evitá-lo? Na verdade, não existe uma causa definida, mas existem alguns fatores de risco, né? Os dois principais fatores de risco são uma doença que é o testículo não descido, que a gente chama de criptorquidia. Então, crianças que nascem sem um dos testículos e a gente nota que esse testículo está preso dentro do abdômen, é um dos fatores de risco, e a história familiar também aumenta um pouco o risco de câncer de testículo. Então, todo mundo que vai lá, check-ups com o urologista devem ser feitos de quanto em quanto tempo, doutor? Na verdade, não existe a recomendação de um check-up periódico com o urologista para pacientes jovens, mas os pacientes podem se autoexaminar durante a higiene, durante o banho, e notando qualquer diferença nos testículos, procurar a ajuda do urologista. Inclusive, alguns países no mundo fazem campanhas, né, orientando sobre o autoexame. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem nenhuma campanha parecida. Nada disso, né, doutor? Quando eu ouvi falar de um caso aqui em Cascavel mesmo, isso que me fez trazer o assunto à tona, porque eu nunca tinha ouvido ninguém comentar sobre isso. Não é muito comum, mas vira e mexe aparece no consultório, então é uma coisa rotineira. Eu acho que vale a pena, sim, incentivar as pessoas a anotarem qualquer alteração nos testículos. Doutor Fábio, muito obrigada. É isso, eu que agradeço. De semana pro doutor, viu? A gente trabalha duro durante a semana, sempre empolgado, empenhado. Aí chega final de semana, sobram mais horas livres para dormir